Oi pessoal, e hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que vai ser interessante para bastante gente, é a dor de muita gente, que é o cortisol relacionado com obesidade ou emagrecimento. Quais são os pontos em que o cortisol se relaciona com a obesidade? Na verdade, muitos. O cortisol tem total relação com a obesidade. Então vamos começar relembrando o que é o cortisol, onde ele é produzido, como ele funciona, rapidinho. Vamos fazer esse resuminho inicial. Cortisol é um hormônio produzido pelo ser humano, tá? É o nosso corticoide natural, sim. Produzimos um corticoide internamente e não é ele que está inchando você. Então é um hormônio produzido pelo corpo humano, pelas glândulas suprarrenais ou adrenais. São dois triângulozinhos que temos, um em cima de cada rim, que dentre outros hormônios produz também o cortisol. Cortisol é o hormônio da vida e ele é regulado pelo estresse. Então, o cortisol não é um hormônio que nos estressa, pelo contrário. Em uma situação saudável de um corpo que funciona adequadamente, em uma situação de estresse, essa pessoa, esse ser humano, deveria produzir e utilizar o cortisol para resolver aquela situação de forma coerente e saudável, sem perder a cabeça. Então, produzido pelas adrenais, regulado pelo estresse, ele regula, todos os hormônios dependem do cortisol para funcionar, mas ele depende de um único hormônio. Vocês lembram? DHA, que também é produzido pelas adrenais. Cortisol faz parte da tríade energética, quem aí lembra? Cortisol, tireoide e insulina. Bom, começando com cortisol e obesidade, tem algumas considerações que eu gosto, que eu acho bem interessante, que é: toda pessoa obesa é doente. Sim, toda pessoa obesa é doente. Ponto. Agora, o contrário não é verdade. Nem toda pessoa magra é saudável. Porém, toda pessoa saudável é magra. Tá bom? Por que nem toda pessoa magra é saudável? Tem gente que é tão doente que não consegue nem engordar em uma situação de desequilíbrio. Ganhar gordura corporal é um sistema, é um processo metabólico de preservação da vida. Então, quando eu acumulo gordura no meu corpo, o meu corpo entende que eu estou a perigo e ele está economizando energia. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui um pouquinho. Então vamos entender agora como que o cortisol funciona na perda de gordura corporal e também no armazenamento dessa. Queima de gordura é um termo muito utilizado. Todo mundo utiliza. Como que eu faço? Então a pessoa se vê no espelho sobrando gordura no corpo. Então sobra principalmente na barriga, né? E quando isso vai aumentando, começa a ir para a parte do quadril, das coxas, dos braços, né? A mulher se incomoda muito em ter essa parte do braço aqui maior, então não gosta de usar blusas sem manga, tá? A roupa incomoda muito, né? Na mulher isso é muito importante, porque a mulher, ela é muito ligada à questão de estética, para ela o corpo é importante, tem relação com a autoestima da mulher, e autoestima é tudo para a vida da pessoa. Então, a obesidade, eu acho que na vida da mulher ela é mais impactante, não que no homem não seja importante, porque a obesidade também traz perigos, riscos à vida. Então não é só a estética, meu corpo, eu ver ele feio, né? Não vou dizer estar feio, porque feio e bonito tem pontos de referência, tá? Então eu não me sentir bem com o meu corpo. Obesidade não tem somente relação com isso, tem relação com as doenças. O perigo que eu corro em armazenar gorduras em locais inadequados, porque o meu corpo está estragando
entre aspas. E esse estrago que está acontecendo pode ocasionar situações que me levam à morte. Por exemplo, entupir uma veia, uma artéria do meu coração, do meu cérebro e eu ter um derrame. Então, não é só pela situação que eu me vejo obesa, mas pelo risco que isso confere. E isso assusta os homens, né? O risco de vida. O homem tem medo de morrer, não que a mulher não tenha, mas o homem tem muito medo de morrer, porque ele é o provedor, ele é o chefe da família, muita gente depende dele, então ele tem esse pavor, vamos dizer, um pouco mais que as mulheres. E isso, claro, se mescla, né, gente? Hoje o mundo ele é múltiplo, as mulheres e homens têm funções inúmeras e mulheres estão aí assumindo famílias e provendo e muitas vezes elas são o provedor mesmo tendo um marido ali e essa função é trocada. Hoje o mundo ele é múltiplo. Então não é sobre isso, mas sobre o que a obesidade ela pode influenciar na vida das pessoas. Então, nós vamos falar sobre como eu vou emagrecer. Qual é o mecanismo fisiológico que eu consigo perder gordura? Emagrecer. Então aqui nós vamos falar simplesmente de emagrecimento, o que muita gente busca e muitas vezes de forma perigosa, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois também. Então, como que meu corpo faz para perder a gordura acumulada? Vamos pensar que eu tenho ali uma gordura acumulada na minha barriga, que é muito comum. Como que meu corpo faz para derreter isso? Isso para ser consumido não depende somente, também depende, mas não somente, não é totalmente verdade, que se eu comer menos, eu ingerir menos calorias e gastar mais, eu vou conseguir emagrecer, tá? Isso funciona para uma grande parcela de pessoas e tem gente que não funciona mais, porque o corpo está muito quebrado, muito doente. Então essa pessoa, tem gente que engorda, gente, comendo verdura. Eu sei que tem gente aí se identificando. Só fala, gente, mas eu como salada e água e estou engordando. E é verdade. O paciente não está mentindo para a gente. É verdade. Ele está engordando menos, consumindo pouquíssimas calorias, porque o corpo está muito doente. Essa máquina não processa mais nada, não funciona. Máquina muito quebrada guarda qualquer coisa, qualquer resquício de energia em forma de gordura, porque esse corpo pensa que ele já vai morrer, então ele está armazenando tudo em forma de gordura, porque é a única maneira que ele vai ter alguma coisa para converter em energia mais para frente, quando nada mais funcionar. Então, engordar é um processo de sobrevivência, de defesa do nosso organismo. Ele para tudo que ele está fazendo, guarda tudo que você come em forma de gordura para não morrer, para poder utilizar isso depois, quando você já estiver morrendo. É assim que ele entende. Então, como que eu vou informar para o meu corpo isso? Como que ele faz isso? Existe, para a gente queimar gordura, derreter a gordura, tirar a gordura do nosso corpo, não vai ser, gente, com enzima que derrete gordura e aí vai derreter e essa gordura vai cair no sangue e vai sair nos rins em forma de xixi. Não tem como isso acontecer, tá? Essa gordura tem que ser transformada em outra coisa para o corpo poder utilizar essa outra coisa e aí sim essa gordura vai desaparecer. Então, que outra coisa é essa? Energia. O nosso corpo, através de uma reação química, vai pegar o triglicerídeo, que é a gordura dentro da célula, vai transformar em energia, que é o ATP, e o nosso corpo vai utilizar o ATP para as funções que ele precisa fazer. É assim que a gente derrete a gordura. De novo, o nosso corpo, através principalmente do cortisol, vai pegar o ATP dentro da célula, vai pegar a gordura dentro da célula, triglicerídeo, transformar em ATP, e o nosso corpo utiliza o ATP para as funções diárias. Pensar, andar, caçar, né? Na época primitiva. E assim a gordura vai desaparecendo, né? Entre aspas. Isso num corpo fisiologicamente saudável, que tem cortisol funcionando, que ele consiga produzir o cortisol, que esse funcione. Essa transformação não depende só do cortisol, depende da tríade energética, cortisol, insulina e tireoide. Aí a gente, o buraco é mais embaixo, né, gente?
Então precisa de cortisol sendo produzido e funcionando. Hormônio da tireoide sendo produzido e funcionando. Insulina sendo produzida e funcionando. Aí sim o nosso corpo vai fazer esse processo de queima de gordura. Existem duas formas do corpo produzir ATP, produzir energia. Uma é através da gordura, essa que a gente viu, que se chama beta-oxidação. Essa reação química dentro do nosso corpo se chama beta-oxidação. Portanto, vamos lá. O que é beta-oxidação? Que depende do cortisol, da insulina e da tireoide. É uma reação química onde o nosso corpo pega a gordura, triglicerídeo, que está dentro da célula e transforma em ATP, que é a nossa unidade de energia, e o nosso corpo, utilizando esse ATP para viver, consome a gordura. Isso no corpo saudável. Imaginem tudo o que está envolvido nessa reação para que o corpo consiga fazer isso, né? Eu preciso de um corpo primeiro desinflamado. Eu preciso de um corpo que não come trigo, açúcar, banana, melancia. Nossa, doutora, fruta? Sim, fruta. Meus pacientes sabem que frutose é um açúcar e estamos pensando hoje que ele é ainda mais tóxico que açúcar branco de mesa. E banana e melancia são as frutas, gente, que mais tem frutose. E tem mais. Eu preciso pontuar isso aqui, por mais que não seja o tema. Tem pessoas com gordura no fígado, esteatose hepática, que acham, né, que essa gordura no fígado veio da gordura que ela come do alimento. Comer carne gorda vai se acumular no meu fígado em forma de gordura? Não vai. Sabe o que vai acumular no fígado em forma de gordura? Glicose, frutose. Pois é, uma pessoa consegue ter esteatose hepática sem comer trigo e açúcar, comendo unicamente fruta. Consegue. Se eu exagerar na fruta, eu consigo deixar o meu fígado gordo. Sim. É assim que eu consigo ter gordura no fígado também. Bom, voltando ao tema. Existe esse processo, então, entendemos a queima de gordura. Meu corpo, através do cortisol, da tireoide, da insulina, pega o triglicerídeo, que é a gordura que está dentro da célula, e transforma em ATP, que é a energia que o nosso corpo precisa para viver. Agora a gente tira algumas conclusões daí. Uma pessoa com triglicerídeo alto, o que quer dizer? Ela não está transformando gordura em energia. A beta-oxidação dela, que é a melhor forma de eu produzir energia no meu corpo, é a via limpa de produzir energia, não está funcionando. Sobra matéria-prima, sobra triglicerídeo. Tá? Então, o triglicerídeo é excelente, desde que meu corpo transforme em energia. Né? Transforme ele em energia. Se não transforma, ele está ali acumulado em forma de gordura. Existe uma outra via para produzir energia que não é essa via limpa. É a via que a gente chama de glicolítica. É a via que transforma glicose em energia. Essa via é uma via inflamatória, suja. Essa via, ela produz lixos orgânicos. Para que vocês possam entender melhor, eu vou usar termos mais simples. Então, essa via produz energia, mas sobra muito lixo para o organismo. Então, por que essa via existe? Por que o nosso corpo, então, não só faz a beta-oxidação, em vez de usar a via glicolítica? Então, beta-oxidação transforma gordura em energia. Glicolítica transforma açúcar em energia. Primeiro, que eu prefiro transformar gordura em energia, assim eu não vou acumular gordura no meu organismo. Segundo, a via glicolítica transforma açúcar em energia. Quando que o nosso corpo fazia isso? Quando na natureza eu me estressava. O que era estresse na natureza? Estresse na natureza tinha dois motivos somente. Somente dois. Quando eu não tinha comida, eu precisava encontrar comida, gerava uma situação de estresse. Então, nesse momento, teoricamente, eu não tinha gordura armazenada naquela época, né? Os homens pré-históricos não conseguiam ficar obesos, primeiro porque eles comiam carne e mais nada, tá? Então, eles não tinham
reserva de energia. Então eles precisavam, numa situação de fome, ativar a via glicolítica, ou seja, transformar músculo, por exemplo, em açúcar e converter isso em energia. Sim, nosso corpo faz isso. Isso chama-se neoglicogênese. Quebra músculo para converter em energia. Tá? Músculo converte em glicose, que isso vira energia pela via glicolítica. Então, nosso corpo quebrava um pouco do nosso músculo, virava açúcar, isso era transformado em energia, e esse ser humano, muito sabiamente, junto com o cortisol, que era produzido nesse momento, porque ele estava estressado, com fome, e ele usava essa energia produzida pelo açúcar para caçar. Então, nesse único momento, ele fazia esse processo para caçar. Assim que ele caçava, ele conseguia o alimento correto, aí ele comia muita gordura, muita proteína, muita gordura. Essa gordura era transformada em energia já pela via limpa, e assim ele andava e fazia todo o resto das coisas que ele tinha que fazer. Então, nessa situação de estresse, ele usava a via glicolítica. Outra situação onde o ser humano precisava usar a via glicolítica. Qual era outra situação de estresse na natureza? Fuga, correr do leão. Então, quando eu corria do leão, nesse momento, se ele tinha ali energia da gordura para utilizar, ele usava, senão ele pegava o músculo, quebrava, transformava em açúcar, energia e corria do leão. Rápido, não tem tempo. Então, nesses momentos de exceção, o ser humano usava a via glicolítica, que é a via inflamatória, suja, para transformar em energia para poder viver. Como que é hoje, gente? Infelizmente, hoje as pessoas não comem mais gordura, não tem mais gordura para transformar em energia. Ah, doutora, mas eu tenho um triglicerídeo de 3.000. Que pena. A tua célula está completa, o teu corpo quebrou completamente. A tua mitocôndria entrou em falência. Ela não consegue mais fazer beta-oxidação, não consegue mais transformar gordura em energia. Esse é o ponto em que o organismo está em SOS, gente. Acabou para ele. Essa pessoa, se você der um hormônio para ela utilizar, qualquer um, ela não vai processar esse hormônio. Então, gente, tem muito comum. Tomei progesterona, enchei os pés. Tem algumas outras causas para isso. Mas temos que olhar muito atentamente se essa pessoa está conseguindo metabolizar esse hormônio. Porque é bem provável que a pecinha mais fundamental do corpo dela, a mais pequenininha e a vital, que é o motorzinho da célula, quebrou. Se quebrou ali, não adianta eu usar hormônio, não adianta eu usar remédios, não adianta eu usar nada. Meu corpo não vai responder. A máquina quebrou. Quebrou a peça central, fundamental, o motorzinho gerador de energia. E aí nós temos que fazer uma regeneração mitocondrial, que é o que eu faço muito aqui na clínica. Recuperar as mitocôndrias das pessoas. De que forma? Usando ativos, suplementos, e esses podem ser cápsulas endovenosos, injetáveis, gel, lâmina urodispersível, não importa. Cada substância tem sua forma de melhor absorção. E limpar, usar um combustível limpo, alimentação correta. Não é saudável, é correta para aquela espécie. Se é uma ave, é grãos, se é um carnívoro, é carne. Esse é o combustível correto para aquela máquina, a alimentação correta para aquela espécie. Voltando, meu corpo numa situação boa e saudável, ele transforma gordura em energia, numa situação de estresse, ele leva o cortisol e transforma glicose em energia, por uma via inflamatória. Então, como que eu emagreço? Transformando gordura em energia. Aí eu vou consumir a gordura armazenada, então eu não vou mais comer glicose, não vou mais alimentar minhas células de gordura. Lembram que não é a gordura que eu como que é armazenada em forma de gordura? A gordura que eu como é utilizada para virar energia. A glicose que eu como e sempre é em excesso, porque a gente se alimenta de glicose, única e exclusivamente. Grão é glicose, raiz é glicose, fruta é glicose, açúcar é glicose, doces são glicose, doce é glicose, farinhas é glicose. Então eu me alimento de glicose, essa é a base da minha alimentação.
E a glicose se armazena dentro das células em forma de gordura. E isso é a gordura visível que eu enxergo. Então, a gordura que eu como não se armazena em forma de gordura. Ela é transformada em energia por uma via limpa para que eu utilize. Então, já falamos que é o cortisol, como que eu queimo gordura. Eu preciso de um cortisol funcionando para que meu corpo ative a beta-oxidação e transforme minha gordura em energia para que eu use pela via limpa. Concluindo, meu corpo precisa de um cortisol funcionando para que essa reação aconteça. Se meu cortisol não funcionar, ou minha tireoide, ou minha insulina, ou eu não me alimentar do jeito certo, isso é bem difícil de acontecer, normalmente não acontece. Meu corpo acumula um monte de toxinas, acumula um monte de gordura, achando que eu estou doente, que na natureza eu estou numa situação de perigo, que eu quebrei uma perna, que eu estou embaixo de uma árvore, que eu não vou conseguir caçar. Ele entende isso quando ele me vê inflamada. Gente, quando vocês comem um lanche, um McDonald's, o corpo entende que você inflamou a tal ponto que ele pensa que você está machucado. Ele acha que você quebrou um joelho e que você agora não vai conseguir caçar. Aí ele para todo o teu metabolismo, armazena tudo que você tem em forma de gordura para tentar te manter vivo. Então, comer um lanche não engorda só por conta do tanto de calorias que tem naquele lanche. Engorda porque a informação que eu dei para o meu corpo é que eu não consegui comida. E eu precisei comer aquele pão, aquele trigo, eu comi o que eu achei naquele momento ali no chão, já que meu joelho está quebrado e eu não consigo andar. E aí ele entra num processo de emergência interna e ele guarda tudo em forma de gordura e para as funções metabólicas, para de produzir hormônio, pega hormônios bons e converte em hormônios inflamatórios, porque eles são mais potentes. Nesse momento, o meu corpo precisa de tudo que é potente para me deixar viva. Então, é esse modo operandis que meu corpo começa a funcionar. É dessa forma que ele começa a operar, tá? E aí eu começo a acumular gordura. E meu metabolismo acabou e a produção de energia fica comprometida. E aí a pessoa, normalmente obesa, se não está obesa, está com gorduras localizadas em lugares que ela não gosta e arrastando, sem energia. E não vai funcionar essa pessoa, nesse momento, por exemplo, se matar na academia. Aí que o corpo entra em recesso. Aí ele entra em greve, gente. Ele fala, Jesus, agora tá com o joelho machucado e o leão começou a correr atrás, porque ele tá correndo. Agora sim eu vou morrer. E aí pronto. Aí ele bloqueia totalmente o metabolismo. É por isso que tem pessoas. Primeiro que a pessoa não tem energia para ir lá na academia. Acorda arrastando, vai porque falaram para ela que ela tem que ir, faz atividade física morrendo, não consegue levantar os pesos, volta para casa, tá morta. Não consegue mais trabalhar, não consegue fazer nada, tem que dormir 2 dias. Vai um dia na academia, tem que ter 2 dias para descansar, né? Porque acabou, daí acabou tudo, acabou a energia. Então não dá, gente, o nosso corpo sabe o que ele quer. Não tem energia para ir na academia, não vá, não vá. Teu corpo não tem energia para recuperar um músculo que você vai machucar lá. Ele não tem essa energia, não vá. Teu corpo está correto, ele está certo. Quer emagrecer? Quer perder barriga? Coma corretamente. Faça esse sacrifício e não de ir lá malhar todo dia. Ah, doutor, exercício físico não é bom? Maravilhoso. Para quem tem condição de fazer atividade física. Para quem tem energia para ir lá, para quem tem um corpo minimamente saudável. Então, tem seu tempo. Num primeiro momento, eu preciso me alimentar do jeito certo. Entenderam? Tudo no nosso corpo depende do que eu como. Essa é a forma com que eu vou nutrir o meu corpo. Esse é o jeito que eu vou dar a ele as coisas que ele precisa para que ele realize as funções. Comer não é por prazer. Comer não é se alimentar para ficar com a barriga cheia. Comer é uma informação, primeiro. Não estou enchendo a barriga, estou informando o meu corpo em que situação eu estou. Se eu como uma banana, eu estou dizendo para ele que eu estou machucado embaixo de uma árvore. Se eu como carne, eu estou falando para ele que eu estou saudável e estou caçando. E aí ele vai deixar meu metabolismo do jeito que ele precisa naquele momento. Se eu estou machucado, ele vai bloquear tudo. Se eu estou caçando, ele vai botar o metabolismo para andar.
Essa é a informação que eu passo para o meu organismo quando eu como uma fruta, quando eu como uma raiz, quando eu como um lanche, um McDonald's, uma Coca-Cola. Quando eu como Coca-Cola, então ele fala, gente, está comendo lixo, porque eu não reconheço esse alimento. Né? Tomei Coca-Cola, não reconheço isso. Bom, esse ser humano está numa situação extrema, é lixo agora que ele está botando na boca. Uma coisa que nem existe. Então é isso, gente. Bom, vamos concluir essa live? Hoje a live vai ser curtinha, o que eu queria muito deixar claro é como nós queimamos energia e gordura. Como que eu queimo? Não é me matando na academia, não é correndo, não é ficando meia hora na esteira, não é fazendo HIIT. Fazer HIIT vai bloquear totalmente o meu metabolismo. Aí sim que eu não vou emagrecer. Tá? De jeito nenhum. Aí meu corpo vai parar de emagrecer completamente. Então, é assim que eu emagreço, comendo do jeito certo, ativando a beta-oxidação, ativando a via que transforma a gordura em energia. E aí sim, se eu diminuir meu consumo, as calorias, meu corpo vai pegar gordura da onde para transformar em energia? Da onde está acumulado? Da barriga. Principalmente, de todas as áreas que está acumulado, e vai começar a converter em energia. Portanto, pode ser que inicialmente você sinta fadiga no início de dieta correta, porque teu corpo não sabe transformar gordura em energia e ele está doente. Mas, se você persistir na dieta, é muito provável que ele se conserte, que essa mitocôndria ressuscite, comece a fazer esse processo de transformar gordura em energia, pega a gordura sua acumulada, transforma em energia e você não vai mais se sentir fraco, com tontura, tá? Se em torno de um mês isso não acontecer, procure ajuda médica. Um médico, né, principalmente que entende de metabolismo, que vai saber consertar uma mitocôndria, ele consegue com suplementações e orientações e condutas corretas, fazer com que essa mitocôndria, que só com a dieta não conseguiu melhorar, que ela melhore. E aí essa pessoa vai converter gordura em energia, essa pessoa não vai ter fraqueza. Não tem como, gente, eu ter fraqueza comendo o alimento correto. Um leão é fraco? Quanto tempo um leão fica sem comer? Vamos pensar aqui entre nós, o leão consegue matar um búfalo. Quanto um búfalo é maior que um leão? Umas 10 vezes maior? E mais forte? Concordam comigo que o búfalo é mais forte que um leão? Ele não sabe disso, mas ele é. Né? Mas nessa situação ele é um alimento. Ele é um herbívoro, ele é alimento. Tá? Alimento do leão. O leão está lá 3 dias sem comer. O búfalo está pastando o dia inteiro. O leão consegue matar, o leão sozinho consegue matar um búfalo. Um leão sozinho, com 3 dias sem comer, consegue matar um búfalo que está comendo até 1 minuto antes de morrer. Então, comer o tempo todo não te deixa forte. Não é isso que tem relação com deixar você forte ou fraco. É a saúde do teu corpo que consegue pegar o alimento correto e transformar numa energia de alto valor. Essa energia de alto valor que teu corpo tem para usar é que te deixa forte. Então, concluindo. O cortisol interfere diretamente na perda de gordura corporal, tá? Essa reação para acontecer, beta-oxidação, precisa do cortisol funcionando. Então, depende do cortisol funcionando, não é cortisol alto no sangue, cortisol normal no exame de sangue, é cortisol funcionando. Mitocôndria saudável, para que ela pegue a gordura, transforme em energia para que o corpo use. Queima de gordura. Então, é assim que a gente consegue queimar gordura. Remédio. A gente tem aí uma gama de medicações e já existem no mercado, não sei especificar bem o tempo, mas terão aí uns 4, 5 anos, gente, 6. As canetas emagrecedoras, famosas canetas emagrecedoras, né? Essas canetas, elas simulam, fazem uma simulação de longe, atuando como um remédio de uma função do corpo. A gente chama de análogos do GLP-1, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo, que tem relação com informar o nosso corpo que ele já está satisfeito, já comeu. Por isso que essas canetas emagrecem algumas pessoas, outras não. Eu preciso de um corpo, de uma mitocôndria, gente, saudável para emagrecer.
Nem caneta emagrece mitocôndria doente, esquece. A máquina não realiza nenhuma função se ela está quebrada, nem a força, que é a base de medicamentos. Então, as canetas emagrecedoras, a gente tem inúmeras, né? Foram surgindo e cada vez mais potentes. Então, surgiram e foram o boom aí da medicina. Isso movimentou muito dinheiro para a indústria farmacêutica e esse é um interesse fortíssimo e que se distancia muito da ciência, tá? Essas canetas são remédios para tratar diabetes, têm sua indicação, são excelentes, se bem indicadas, para o tratamento da doença, não para emagrecer. Emagrecimento não tem um remédio, uma coisa que emagreça. Vocês viram quantos hormônios que estão envolvidos no emagrecimento, em queimar gordura? Quantas estruturas do corpo que precisam funcionar para que a gordura seja processada dentro de mim e não fique armazenada? Vocês realmente acham que uma coisa, um hormônio ou um remédio sozinho vai conseguir fazer com que a gordura do corpo desapareça? Vamos pensar aqui de forma simplificada, lógica, racional. Uma substância vai conseguir derreter a gordura dentro de mim. Sério? Não vai. Um análogo do GLP-1, esse hormônio sozinho não vai conseguir fazer nada se ele não tiver uma mitocôndria que funcione. É por isso que tem pessoas que utilizam as canetas, que seja Ozempic, que seja Victoza, né? Foi o primeiro que surgiu. Que seja Mounjaro, que é o último agora, não vai emagrecer. Eu sei que tem gente aqui se identificando, gente que está assistindo posteriormente, que vai assistir essa live, vai falar, gente, por isso que eu também não emagreci. Minha filha emagreceu, eu não. Fui lá fazer as aplicações de Mounjaro, minha filha emagreceu, eu não. Primeiro isso. Segundo, vai emagrecer, tem gente que vai. Depois vai engordar o dobro, tudo de novo. E ainda vai ficar com os efeitos colaterais. Se não, algum deles gravíssimos, está na bula, gente. Abram a bula do Ozempic, americana pelo menos. Abram para ver o que está escrito lá, tá? Insuficiência pancreática está em bula. Câncer de tireoide está em bula, tá? Mounjaro, a gente tem visto esses efeitos colaterais muito mais acentuados, né? Insuficiência pancreática, muito. Câncer de tireoide eu não vi nenhum ainda, mas vi relatos. Tem um N pequeno de pessoas, né? Ele está há pouco tempo no mercado. A gente vai ver o desastre disso daqui um pouco. Vamos dar um tempo aí para as pessoas usarem, para ver o quanto vai dar ruim. E dá ruim mesmo, né? Então, insuficiência pancreática, nós temos câncer de tireoide, transtorno de humor, gente. Irritabilidade. Prestem atenção em quem está usando o Mounjaro. A pessoa era alegre, feliz, socializava, fechou, brava, irritadiça, autodefesa, depressiva. Eu já tenho aqui depressões pós-Mounjaro, impossível de tirar a pessoa daquele buraco. Com tudo que eu conheço de fisiologia e de formas de tirar uma pessoa da depressão, não consigo. Tá? Ele estraga tanto a mitocôndria, ele danifica tanto o corpo, forçando um metabolismo que o corpo não tem como executar, que quebra mais ainda o corpo. Então a pessoa, esse peso que ela consegue perder, que em muitas pessoas é pouco, em muitos é muito peso, né? Tem pessoas que conseguem perder muito peso e fica muito doente, tá? Não tem como isso acontecer sem eu danificar meu corpo. Então não vale a pena, porque não vai se sustentar, porque eu posso recuperar meu peso e é muito provável. E aí depois eu vou ter mais trabalho para resolver. Agradeço a todos que ficaram aqui e bom final de dia aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau.